Como prometido, trago aqui um vídeo que será postado na plataforma dos vídeos longos, a Divina Comédia, minha opinião sobre o Canto 13 do Inferno, de Dante Alighieri. Olá pessoal, aqui quem fala é a Aline novamente. Trago aqui, pessoal, o meu estudo sobre o Canto 13, que se trata sobre a parte que o Dante e o Virgínio estão no inferno e eles se adentram dentro de um dos círculos que é conhecido como o sétimo círculo, que é a violência contra si mesmo. Que dentro da concepção do Dante Alighieri, a violência contra a si mesmo é quando a pessoa se mata, essa é a palavra, tá, pessoal? A pessoa se mata, e essas pessoas que se matam, elas estão dentro deste círculo. Dante e Virgínio adentram dentro dessa área do inferno, e eu achei muito interessante porque ele traz inúmeras informações sobre esse percurso dele nesse trecho do inferno. Nesse trecho do capítulo do Canto 13, quando Virgínio e Dante estão nessa parte, eles primeiramente vão se deparar com árvores petrificadas, e essas árvores contêm feições. Estas árvores, pessoal, elas são pessoas que cometeram suicídio e que, infelizmente, a punição delas era serem transformadas em árvores com almas dentro. E o triste deste capítulo, deste canto, essas pessoas, elas têm consciência que elas estão no inferno por causa do que elas fizeram, pois dentro da concepção do próprio Dante, é considerado como um dos piores pecados a pessoa cometer esse tipo de violência contra o próprio corpo, já que elas perderam o corpo, elas são aprisionadas dentro de árvores, e essas árvores têm total consciência do que elas estão passando. O interessante é que, enquanto Dante e Virgínio estão caminhando dentro desse círculo do inferno, na floresta das árvores, as árvores não têm aspecto de vegetação, são árvores negras com partes apodrecidas, e tem um momento que o Dante tira um pedacinho de um galho de uma das árvores, e essas árvores gemem de dor e sangram. Significa que por dentro é como se elas fossem de carne. E eu achei muito interessante nesse canto porque as árvores, elas são atormentadas por arpias que todo momento bicam elas e arrancam suas folhas, pois é um sofrimento que eles estão passando uma punição pelo resto da vida por causa disso. E eu achei muito interessante nessa parte do canto porque o Dante e o Virgínio, eles se deparam com uma pessoa que existiu na vida real, que é uma das personalidades centrais deste capítulo do Inferno, Canto 13. Agora eu vou falar sobre a pessoa que eles se encontram. Eles se encontram com um homem chamado Pierre de la Vigne. Pessoal, essa pessoa existiu mesmo na vida real e, infelizmente, este homem cometeu suicídio. E agora eu vou falar sobre a parte histórica do que realmente aconteceu com ele. Pierre de la Vigne, ele foi um conselheiro do rei germânico, conhecido como Frederico III, e ele, como conselheiro, ele foi traído. E alegaram que ele estava conspirando contra o Frederico III. E o Pierre, pessoal, dentro da realidade do que foi o fato histórico, ele era um estudioso, ele veio de família humilde, estudou, se formou, virou tipo um magistrado, só que, pessoal, ele, por ser conselheiro do Frederico III, parece que ele caiu numa emboscada na vida real e ele foi preso por causa disso, acusado de traição. E na vida real, o que o Frederico III fez? Mandou cegá-lo. Isso mesmo, pessoal, mandou cegar ele e ele foi aprisionado pelo resto da vida. Só que lá dentro da prisão, ele suportou por algum tempo, não sei se foi anos, que eu não achei relatos falando sobre isso, e ele cometeu suicídio. E ele é lembrado neste canto 13 da Divina Comédia
pelo Dante, ele lembra dessa pessoa, pois essa pessoa cometeu suicídio por ter sido presa injustamente. Só, pessoal, que relatos históricos falam que não tenha certeza se ele cometeu sim ou não a traição contra Frederico III. Até então, na minha visão, pelo que eu tô lendo aqui da Divina Comédia, pelos meus estudos, parece que o autor, ele acha que o Pierre de la Vigue, ele foi preso injustamente, por isso que ele menciona o Pierre de la Vigue aqui. E tem um trecho muito interessante, que o Pierre de la Vigue deixa claro para o Dante que ele tinha que ser lembrado dentro da história, tá, pessoal? Parece que o próprio Dante Alighieri fez questão de lembrar da existência do Pierre de la Vigue. Pierre de la Vigue existiu mesmo na vida real. Ele foi mencionado no canto 13, que no meu ponto de vista é o pilar principal do inferno, porque é o pilar onde as pessoas são aprisionadas no inferno por terem cometido suicídio. Lembrando que no canto 12 são a violência contra as outras pessoas e a violência quando você faz tipo falsidade contra a pessoa. O canto 13 fala violência contra si e o canto 14, violência contra Deus. Mas o canto 13, na minha opinião, foi um dos mais tristes e mais profundos, porque o Dante meio que colocou as pessoas suicidas no inferno. É óbvio que, na visão cristã dele, as pessoas que cometem esse ato terrível são acometidas por pagarem eternamente por este pecado, dentro da visão do Dante Alighieri. Deixa aqui minha opinião sobre esse canto, é um canto que eu achei assim muito profundo, interessante. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Esse vídeo eu vou colocar na plataforma dos vídeos longos, minha opinião sobre o canto 13 da Divina Comédia de Dante Alighieri, que é a parte do inferno. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos.